Em algum momento da sua vida, você foi assaltado pelo medo, acuado, encurralado por circunstâncias tão difíceis, tão tenebrosas, tão medonhas, que você pensou que não ia sobreviver? Você já chegou àquele ponto em que você olha para todos os lados e não vê uma saída, uma porta de fuga, uma janela de escape? Você já chegou ao ponto de pensar que a sua vida tinha chegado ao fim da linha, ao fundo do poço, e o medo enfiou em você os seus tentáculos? Eu quero tratar deste assunto com você. Coragem, coragem. Você não está sozinho. Deus está com você. E eu quero abordar este assunto à luz de Isaías, capítulo 43. O texto começa assim: mas agora assim diz o Senhor. Esta palavra não é minha, ela é de Deus. Porque a minha palavra é tão frágil, mas a palavra de Deus é poderosa. Os recursos para nós termos coragem não emanam da terra, procedem do céu. Quem vai falar com você, comigo, conosco, agora, não é a palavra de homem, é a própria palavra de Deus. Por isso começa: mas assim, agora, diz o Senhor. Deus está lidando com os nossos medos. Deus está curando o nosso coração do sentimento mais democrático que existe entre o ser humano, que é o medo. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é: não temas, não tenhas medo. Mas qual é o antídoto para este medo? Qual é o remédio que precisamos para termos coragem? E o texto vai responder a estas perguntas. E Deus diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O melhor remédio para banir o medo do nosso coração é a correta compreensão das verdades eternas. Quando a teologia está boa, isso impacta o nosso pensamento, o nosso comportamento e o nosso sentimento. Então, a primeira forma de Deus restaurar-nos das garras do medo e inundar o nosso coração de coragem é compreender a nossa origem. E Deus diz: o Deus que te criou, você foi criado por Deus. Você não é produto do acaso. Você não veio ao mundo de moto próprio. Deus criou você, à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, você tem valor aos olhos de Deus. Saber a sua origem é fundamental para você entender o seu papel agora e a sua missão no futuro. As digitais do Criador estão sobre a sua vida. Você não é resultado de uma explosão cósmica, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você não procede dos símios, você procede de Deus. Segundo motivo, Deus diz assim: e o Deus não só que te criou, mas que te formou. E esta ideia de formou remete-nos ao Salmo 139. Porque lá Davi, falando da onipotência de Deus, diz que de modo assombrosamente maravilhosa, Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe.
Isto é glorioso porque naquela época não se tinha todo o conhecimento científico que se tem hoje para perceber como esse ser é formado no ventre da mãe, entretecido no ventre da mãe, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Com o estudo avançado da biologia, hoje nós podemos saber coisas que Davi, no seu tempo, ainda não sabia. Que nós somos, por exemplo, um ser programado geneticamente. Que o nosso corpo é uma máquina extraordinária, computadorizadamente programada. Que nós temos em nosso corpo em torno de 60 trilhões de células vivas, que dentro de cada célula existe 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados todos os dados genéticos do nosso corpo, a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, o nosso temperamento. Que você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Na verdade, o seu corpo é uma máquina extraordinária. Dr. John Wilson diz que você tem em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada olho. E se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Saber que você não é produto do acaso, saber que você não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, mas saber que Deus pensou em você, planejou você, criou você e formou você de maneira assombrosamente maravilhosa, é motivo para você ter coragem. Você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, jogada e lançada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Você foi planejado por Deus. Mas o profeta Isaías, tratando da cura do medo e da inserção da coragem no nosso coração, diz ainda: chamei-te, e diz mais, não tenhas medo, porque eu te remi. E a ideia aqui é de redenção, é uma ideia comercial. Ou seja, além de ter criado você e além de ter formado você, agora Deus comprou você para Ele. Ou seja, você pertence a Deus duplamente, por direito de criação e por direito de resgate e redenção. Ele não remiu você com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas remiu você com o sangue do seu Filho. Você tem um valor infinito para Deus, porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por você e por mim e por todos nós, o entregou. Mas mais do que isso, o profeta Isaías, falando da parte de Deus, diz que além de Deus nos criar, nos formar e nos remir, diz ainda, chamei-te pelo teu nome. Isso aqui é vocação eficaz. É graça irresistível. O fato de Deus saber quem é você. Aliás, Ele amou você com amor eterno e atraiu você para Ele com cordas de amor. Em outras palavras, o sol não existia, a lua não existia, as estrelas não existiam, a terra não existia, o mar não existia, as galáxias não existiam, os anjos não existiam, mas você já existia no coração de Deus. E Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua história, Ele sabe tudo a seu respeito. E Ele chamou você pelo seu próprio nome. E agora o texto conclui no verso 1 dizendo, tu és meu. Ou seja, você agora é propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono. E é curioso isso. Algumas coisas não têm valor intrínseco, mas pelo fato de terem pertencido a uma pessoa conhecida na história, aquele objeto em si, sem valor, passa a ter um valor agregado extraordinário. Imagine que esse aparelho de telefone fosse um objeto, uma relíquia.
um relógio antigo, uma joia, usada por alguém importante, conhecido na história. Então imagine que esse celular seja uma dessas peças. Em si, valor nenhum ou pouco valor. Mas pelo fato desse objeto ter sido usado ou pertencido a uma pessoa muito conhecida na história, esse objeto é levado para um museu. Ou esse objeto é leiloado e passa a ter um valor agregado, porque pertence a alguém que tem grande prestígio na sociedade humana. Você e eu não temos valor próprio no sentido que somos frágeis vasos de barro. Mas o fato de nós pertencermos e sermos propriedade exclusiva de Deus agrega valor e dá um significado completamente distinto de quem somos, porque nós pertencemos à pessoa mais importante do universo, que é Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é cordeiro com Cristo, você é ovelha de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você é ramo da videira verdadeira, você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem valor. Quando você compreende o significado da vida e a importância da sua vida para Deus, isso é o antídoto contra o medo, isso lhe dá coragem para viver. Mas prosseguindo na análise do texto, agora o profeta Isaías vai mostrar que, e não obstante você ter sido criado, formado, remido, chamado e possuído por Deus, isso não isenta você de enfrentar lutas, adversidades, tempestades, fogo, perseguição. Não. O fato de que você foi criado, formado, remido, chamado, possuído por Deus, dá para você sim capacidade de enfrentar as mais adversas circunstâncias da vida sem se render ao medo, ao contrário, sendo alimentado pela coragem. Em Isaías 43:2, ele vai estabelecer algumas circunstâncias adversas que, não tendo a compreensão de quem somos para Deus, pode levar o cidadão a um naufrágio emocional, a uma bancarrota moral, a um colapso espiritual. Que circunstâncias são essas? Ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, e nem te queimarás, ou não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, a primeira palavra que ele diz é o seguinte: você não precisa ter medo, porque eu serei contigo. O antídoto para o medo não é a nossa força física, não é o nosso cabedal intelectual, não é o conhecimento que adquirimos nos cursos de uma faculdade, não é a influência que porventura tenhamos na conjuntura social, não é o dinheiro que nós granjeamos, não. Essas escoras são frágeis. Agora, se você tem a promessa de que Deus caminha com você, de que Deus está do seu lado, então você pode dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que garante a você serenidade apesar da tempestade, confiança apesar do rosnado do inimigo, fé inabalável apesar do bafo do diabo. Então ele elenca aqui 3 circunstâncias que poderiam inundar, empapuçar a nossa alma de medo.
mas que em virtude da consciência de quem somos e da presença dele conosco, nós não seremos atingidos. Primeira circunstância, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E as águas aqui não fala apenas das inundações, das enchentes, dos maremotos, dos tsunamis da vida, mas são as provas que vêm como que uma grande inundação para nos engolir, para nos envelopar e para nos levar ao naufrágio. Não temos condições de resistir a essas águas, senão com a consciência de que o nosso Deus, que é o onipotente, está conosco. Segunda circunstância, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Naquele tempo não tinham pontes modernas como as temos hoje. Os rios tinham que ser atravessados a nado. É por isso que nós encontramos no Antigo Testamento milagres de Deus abrindo o Rio Jordão para que o povo pudesse passar. Tinha crianças, tinha velhos, tinha animais. Então, os rios falam aqui de situações que você não tem condições de passar na sua própria força, com a sua própria estratégia. Ou Deus faz um milagre, ou você vai ser arrastado por esses rios. Mas o texto diz, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Você não vai ser engolido pela fúria das águas. Terceira circunstância. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É claro que o fogo queima. É claro que o fogo mata. É claro que o fogo destrói. É claro que o fogo reduz tudo a cinzas. Mas ele está usando a linguagem metafórica para dizer o seguinte: ainda que a prova seja tão ardente como fogo, Deus vai proteger você para você não ser tostado, queimado e destruído. Ou, ainda que seja não metafórica a linguagem, mas literal, como aconteceu com os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente, amarrados, atados, o fogo só destruiu as amarras, mas não chamuscou nenhum fio de cabelo. O que Isaías quer nos ensinar é que Deus é poderoso para trazer livramento a você na mais dolorosa circunstância da vida, na prova mais aguda da sua existência, nas horas mais difíceis da sua vida, onde parece que o fogo iria destruir você. Deus cerca você, blinda você, protege você com o seu cuidado. Então, ele prossegue e diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A nossa salvação não vem do braço da carne. A nossa salvação não vem de uma denominação religiosa. A nossa salvação não vem de uma igreja local. A nossa salvação não procede do braço humano, de líderes humanos. Não. A nossa salvação procede de Deus. É Ele quem promete a nós. Então, concluindo, ele diz assim, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Portanto, ele diz no verso 5, não temas, porque eu sou contigo. Há momentos na vida em que a situação é tão difícil que a gente pensa, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa comigo? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, por que eu estou em cima de uma cama? Por que alguém que eu amo está doente? Se Deus me ama, por que a minha família enfrentou a dor do luto? Deus está dizendo para você, eu amo você. Mas não apenas eu amo você, eu sou contigo.
Se você na caminhada da vida olhar para trás e só enxergar duas pegadas, não é porque Deus abandonou você, é porque nesta hora Deus está segurando você em seu colo. Então, não tenha medo, coragem, coragem. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Talvez você está vivendo os dias mais difíceis da vida. Talvez você pensou em jogar a toalha, pensou em desistir. Quem sabe você até mesmo já se desesperou da própria vida e já até pensou na possibilidade de tirar sua própria vida, que você não aguenta mais sofrer. Calma. A prova da vida não é a ausência do cuidado, do amor e da presença de Deus com você. Você é precioso para Deus. Ele criou você, Ele formou você, Ele remiu você, Ele chamou você, você pertence exclusivamente a Ele, você é propriedade exclusiva de Deus. Portanto, não importa as circunstâncias, ou águas, ou rios, ou fogo, Ele estará com você. Talvez não poupe do problema, mas poupe no problema. Então, tenha medo não, porque Deus ama você. E Ele está do seu lado, para segurar firme a sua mão, para conduzir você com o seu conselho eterno e então receber você na glória. Este é o nosso Deus. Este é a razão da nossa esperança. Este é a nossa alegria, a nossa paz. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O nosso socorro vem de cima, vem do alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Coragem. Coragem, Deus está com você. Se essa mensagem foi importante ou útil para o seu coração, quem sabe você possa aí dar um like, para o YouTube entender que essa mensagem é importante e enviá-la para outros. Quem sabe você possa acionar o sininho aí para que você possa ser contemplado em toda vez que chegar um vídeo novo, e todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal. E você pode também se inscrever no canal, nos ajudando assim a levar esta mensagem a muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele, un uomo con la coppola, grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20, che confusione, voglio la parmigiana, dove il vino, che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri, non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20, che confusione, voglio la parmigiana, dove il vino, che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio.